Não tem mais ninguém aqui para anotar para eu pedir o livro, não, né? Nem você, nem Ana, Pode né? eu ver, depois eu. Então, Tá. acho que pode O anotar. Insights pode pedir para você? Pode. O Insights ou o do Bajo ou os dois? Pode ser insights. Tá, então Laura Insights. Ô Laura, a Ana Galáctica me falou que ele é 40, tá? Insights. Insights, tá. Aí eu posso te passar o dinheiro na próxima? Pode. Na quinta-feira que vem não vai ter, não. Né? Não, não tem. Mas qual vai ser a próxima? Nem na quinta, nem na próxima, lá na outra. Que a outra vai ter encontro do budismo. Ah, mas se eu ver o Tid, se eu deixar com ele, te aviso. Não, isso é tranquilo. Porque acho que eu vou ver sábado. Eu vou ver se eu junto mais pessoal para vocês ratear o frete, tá? Para não ficar. Eu chamei alguns amigos meus para poder vir, mas eles animam, é difícil. Esquenta não, nós estamos acostumados. Então vamos lá, pessoal, as mãos Ivani Kundra. A gente vai cantar o nosso Guru Mantra, evocando a presença de Babaji, dessa linhagem tão sagrada que infelizmente chegou até nós de uma maneira preservada. Então, na inspiração, a gente inspira e canta o Guru Mantra, inspira. A gente vai retomando aos pouquinhos. Eu queria, pessoal, que Márcia e Laura falassem um pouquinho para a Ana o que foi falado mais ou menos semana passada, o que vocês absorveram. Pode falar de uma maneira geral, assim, o que eu contei, o que a gente praticou. Como eu falei, né, acho que mais para a Ana, assim, você vai ver que esses encontros vão ser bem mais leves, não tem um cronograma, né? É uma coisa realmente assim, para ofertar do espaço, né? O que vocês lembram do nosso primeiro encontro? Que pode ser compartilhado. O último, né? Que foi o primeiro, né? Você que né? Ele começou contando da trajetória dele, de como que ele conheceu o Kriya Yoga. O Kriya Yoga, né? Como que chegou até sua vida. E são coisas assim que achei muito interessante, porque às vezes acontece com a gente no dia a dia, a gente ignora algumas coisas que vêm pra gente, que lá no futuro muda completamente isso. E são coisas boas. Ele explicou como que ele conheceu tudo isso. E que da forma que chegou, né? Demorou na hora que você foi perceber, mas chegou direitinho. Ai, que eu lembro mais isso. O ignorar que ela está falando, Ana, que eu contei para eles, que quando eu vi a imagem do Yogananda, eu tinha uma magnetização muito grande com essa imagem. A primeira vez que eu vi ela, acho que foi em 2006. Só acontece que eu não tive um movimento de pesquisar o que era aquele cara que estava por trás. Eu só olhei, fiquei assim curioso. Depois as peças do quebra-cabeça foram se formando, né? Até que um momento, falei, olha, vem dali aquele negócio, né? E o Yogananda, querendo ou não, ele, mesmo que ali essa linhagem da qual a gente está se iniciando aqui no Brasil pela Magaláctica, né? Ela vem do Yogi Rama, ela não vem do Yogananda, mas ele foi o primeiro, né, que deu esse pontapé, né, com a Kriya Yoga aqui. Como que as escrituras chegaram, demoraram para chegar no Ocidente, passa por muitas reformas, coisas às vezes eles tiram, colocam a mais, né? Não sei, aquela coisa certa de lá. Suas viagens também, você conheceu alguém próximo, né? Eu conheci um Pulapani, né, que Pulapani é uma pessoa da família, da família do principal discípulo do Boganatar. O Boganatar é aquele Siddha,
Não, é aquele onde, depois que tá os dois vasinhos, o próximo. Até que Aquele é eles o são... Boganatá. Hã? É interessante que eu lembrei que esse Boganatá, né? É. Ele conseguiu chegar no estágio de imortalidade. Como, Não, gente, todos eles. todos Todos eles os fizeram Siddhas. isso? Todos os Siddhas. É o tal dos imortais do Himalaia, da Índia, são É eles. Soruba. Soruba Samadhi. O Boganatá, né, lá quando eu fui em Palani, onde que era o ashra dele, aí eu conheci uma pessoa da família Pulapani, né, que é quem toma conta do ashra do Boganatá, e o Boganatá é quem inicia o Babaji. Vocês vão ver isso no livro, né? O Babaji, primeiro ele é sequestrado, né, aos 5 anos de idade, aí depois ele, ao invés de voltar para os pais, ele começa a caminhada espiritual dele, e aí o primeiro Siddha que ele vai conhecer é o Boganatá. E aí o Boganatá depois fala que o Babaji tinha que procurar o Agastya, e com o Agastya o Babaji tem o Soruba Samadhi. E ele é o que teve o Soruba Samadhi mais jovem, né, aos 16 anos, né? Mas aí eu contei isso mesmo, né, e tal. Mas quem prescreveu as posturas, as 18, foi Babat, né? Eu vou explicar isso também, essa linhagem que chega até nós, né? No livro vocês vão pegar um pouco isso também. Porque nós estamos nós estamos lidando com a yoga, com a tradição Siddhanta, né? O Shaiva Siddhanta, né? O Babaji é um desses Siddhas. E aí o Babaji, né, começa a manifestar para algumas pessoas que eu expliquei, né? Vocês lembram os nomes? Lahiri Mahasaya, que inicia o Yukteswar, que inicia o Yogananda. Depois que o Yogananda morre, o Babaji manifesta para o Lilakanta e para o Yogi Ramaya, que o Satchidananda, o professor Marshall Govinda, conhece, é iniciado por ele. Aí o Marshall Govinda inicia o Satchidananda, a Charana, primeiro a Isabela, sei lá, depois vira Charana, depois vira na Galáxia no ano passado, e aí inicia a mim e a turma toda aí, que está sendo iniciada por ela, né? Pode falar lá. Márcia também. Você foi falando dos nomes, esses foram aqueles que dizem que foi o processo karmático, que foi de uma geração, aí passa, ele falece, aí vem outro, aí continua essa geração, assim, geração em geração tem um nome. Por nome assim é complicado lembrar. Você fala assim que a tradição vai passando? Foi passando assim, né? Eles foram iniciando muitas pessoas e uma dessas pessoas ia pegando boi no chifre, vamos dizer assim, né? O conhecimento ele é muito assim, né, pessoal? Ele se perde, né, se alguém não preservar. Eu já me perguntei muito isso, assim, é uma coisa que eu sempre penso aqui, assim, quando eu comecei a adotar isso como um estilo de vida, eu fiquei pensando assim, qual é o meu papel mesmo? Porque tem lá, o Dalai Lama está lá, o Satchidananda está ali, na galáxia, eu vou contribuir com o quê? Esses caras sabem mais do que eu, o que eu vou fazer? E aí você vai entendendo que aqueles que são contagiados por esses saberes, eles acabam tendo, aí a conclusão que eu fui chegando é que você acaba tendo um papel de preservar o conhecimento, atualizar ele no sentido de saber dialogar com a cultura. Você vê, eu sou da realidade suas, eu falo do jeito de vocês, não estou falando nada diferente, estranho, um jeito de falar estranho. Né? Só acontece que a gente mantém essa sabedoria. Né? Assim manteve o budismo, assim manteve a yoga, várias tradições, e tem tradições que se perdem. Né? É ruim quando se perde uma coisa que é muito preciosa, né? Como a Kriya Yoga, o budismo. São coisas que tem que manter, né? Ainda mais numa humanidade como é que está. Se o povo soubesse do ouro que é isso aqui. Eu tenho a sensação, quando eu conheço a Kriya Yoga, eu falei um pouco disso assim, vou falar da Kriya Yoga, não vou ficar falando de budismo aqui não. Essa transição minha é uma loucura, assim. Eu não sei de quem que eu falo, eu fico todo misturado, todo fragmentado. Mas assim, eu percebo que é como se você andasse na rua com um pote de ouro na mão, sabe? Né? Cada pessoa que está num sofrimento danado, só de você mandar ela respirar de maneira lenta, longa e profunda, e ela começar a observar isso, a pessoa ganha. Você está dando um presente para essa pessoa, né, que não tem acesso a essas coisas. Né?
conhecimento muito rico, né? Saber da meditação. Eu tenho tão pouco tempo e a meditação, essa respiração já tem ajudado bastante, sabe? Bastante. Às vezes você está um pouco mais tenso, aí você vai, respira, né? Você se busca um pouquinho, você vai. É verdade. Eu tô achando muito bom. É um ótimo caminho a ser seguido, né? É, O caminho de ouro. eu acho. Esse negócio que você falou sobre que não pode perder, né, a questão, a importância do conhecimento não está nas mãos só de uma pessoa, né? Porque senão morre para a pessoa, o ouro está ali e acabou. Então, Exatamente. é importante de perpetuando, né, para que todo mundo, pelo menos quem tiver interesse, tenha acesso, né, a tudo isso. Conforme a gente for começando a aprofundar na leitura, na primeira encontro, Ana, eu não li os livros não, sabe? Eu quis mesmo, eu tentei um pouco contagiar com a minha própria história, assim, né? Me inspirei muito na Joseli, quando ela foi falar como que ela encontrou a caminhada espiritual dela, achei que eu estou copiando muito aquilo, sabe? Achei aquilo muito bom, falei, é por isso que você está aqui, né? É por isso que eu estou aqui, né? Mas você, nesse livro, você vai entender claramente a missão do Babbage, né? O contexto dele, né? De como que as coisas começam. Hoje eu vou começar a ler um pouquinho. Teve uma outra coisa que me veio ali agora foi embora de novo, que eu acho que era importante ter comentado, que a gente comentou também no primeiro encontro, a questão do tempo que Babbage ficou meio que oculto, sem se manifestar, segundo... Assim, não dá para falar isso, né? Mas a questão dessa retomada da Kriya Yoga no final do século XIX, quando ele começa a manifestar para o Lahiri e tal. Porém, tem umas outras pessoas aqui nesse livro, segundo esse livro, né, os achados, essa compilação de informações, vocês vão ler uma parte, como que o Marshall Govinda, é o Satchidananda que escreve esse livro aqui, como que ele compila esse material, ele ficou estudando um bom tempo, né, que ele recolheu bastante coisa, mas como que essa informação começou a chegar de novo, né? Porque por um tempo aquilo ficou perdido, né? Bem, pessoal, nós vamos fazer hoje, a gente vai fazer uma breve meditação bem curtinha agora, baseada num poema do Kabir. Aí vocês vão falar assim, mas e agora? Você está trazendo outro livro, quem que é esse cara? Vocês vão entender que tem um porquê de eu estar usando esse livro aqui nesse encontro, ok? O do Kabir. Nós vamos fazer uma meditação baseada num poema, só para vocês terem uma ideia, por que o Kabir está aqui, eu vou mostrar o Kabir para vocês aqui dentro desse livro, quem que é o Kabir, tá? Não vou explicar o Kabir exatamente. Olha só, pessoal. Tem uma parte aqui no livro, do Babbage, dos 18 Siddhas, que ele... Deixa eu ver se eu acho. Por que eu não marquei, não? Não, eu vi hoje aqui para eu poder falar para vocês. Ele não tem... Aqui eu achei. Aqui, ó. Tem um pequeno... tem um parágrafozinho aqui que... Vocês vão entender isso depois melhor. Não vou só soltar o parágrafo aqui, ok? Tem um parágrafo aqui que fala assim, a missão de Babbage. Mas aí fala o seguinte, Babbage, que é uma informaçãozinha, ele prometeu permanecer em seu corpo físico, sempre visível para algumas pessoas deste mundo. Isso segundo Yogananda em 1960, um livro que foi publicado em 1969. Isso é um livro póstumo. O Yogananda morreu em 52, eu acho, 53. Ele disse, Yogananda fala que Babbage, que Babbage manifestou, né? Babbage, disse a Lahiri Mahasaya que a Kriya Yoga foi ensinada por Krishna a Arjuna. Isso é uma informação. Krishna, né, é considerado um avatar que houve na humanidade, né?
anterior a Cristo, e Krishna era como se fosse a emanação de Vishnu, que está ligado a... Como eu posso explicar? Porque são tantas tradições. E os hindus são muitos deuses também. Vishnu é uma representação como se fosse assim, a representação, manifestação de Deus em um nível de forma, embora espiritual, que é como se fosse a representação de Brahma. E Krishna é essa representação, essa emanação física. Tá? Isso a gente vai encontrar em muitas tradições. Por exemplo, a sua santidade Dalai Lama, ele representa a emanação de um Buda chamado Avalokitesvara, embora ele agora é uma pessoa física, é um Bodhisattva, mas ele é a emanação desse ser. Né? Então ele fala que o Babaji, né, prometeu permanecer fisicamente, né, e sempre visível para algumas pessoas deste mundo. Ele disse a Lahiri Mahasaya, que foi aquele primeiro que começou a ter o contato com ele, que a Kriya Yoga foi ensinada por Krishna a Arjuna, que Patanjali e Jesus Cristo a conheciam, e que ela também foi transmitida para São João, a São Paulo e outros discípulos. Né? E o Lahiri Mahasaya, o Yogananda, fala que a missão de Babaji inclui a assistência aos profetas, o Yogananda que fala isso. No caso de algumas grandes almas como Adi Shankaracharya, Kabir, Lahiri Mahasaya, o Yogi Ramaya e o Nilakanta, todos eles Babaji apareceu e iniciou eles pessoalmente. Eles foram iniciados diretamente por Babaji. Então, olha só essas pessoas que estão falando aqui. O Avi Shankaracharya, esse cara eu ainda vou ver se eu falo alguma coisa dele para vocês. O Kabir, o Lahiri Mahasaya, que inicia o Yukteswar, que inicia o Yogananda. Né? O Yogi Ramaya, que vai iniciar o professor Satchidananda, e o Lilakanta, que escreve The Voice of Babaji. Todas essas pessoas tiveram uma iniciação direta com Babaji. Tá? Segundo, o Shankaracharya, ele e o Kabir não foram dessa leva do século XIX para cá, não. Eles foram antes. O Kabir, por exemplo, ele, se eu não me engano aqui, ele é século XI, X, né? O Kabir é um caso muito interessante. Eu não sei falar muito sobre o Kabir, mas o Kabir, ele vem de uma tradição islã, né, do islamismo. Só acontece que a vida dele, ele passa por um processo que ele também... eu posso estar passando informação equivocada, depois eu me corrijo se eu estiver falando errado. Mas ele passa por um processo também de uma busca espiritual que tem ligação com o hinduísmo, né? E em alguns poemas do Kabir, ele fala de um mestre imortal, né? E muitas pessoas dizem, que, fazendo um estudo, né, do Kabir, que tudo indicia que é o Babaji. Só acontece que ele chama o Babaji de Fakir, ele dá vários nomes para o Babaji aqui, mas ele não fica uma coisa assim, é o Nagaraj Babaji. Não está assim revelado, né? Mas a forma como ele fala é muito a forma como a gente percebe na literatura. Mas o Kabir, pessoal, por que eu estou trazendo ele aqui para vocês hoje? O Kabir, ele também é considerado um grande mestre. Tanto é que ele está nessa lista aí, né, das pessoas que Babaji manifestou e tal. E ele, além de um mestre, ele também era um poeta, né? E esse livro, ele foi traduzido por um dos acharyas que tem aqui no Brasil hoje, né? Que é o Ganapati, que o nome dele é José Tadeu Arantes. Então ele traduziu alguns poemas do Kabir. E o que é interessante desses poemas? São poemas para aspirantes espirituais. Isso que é interessante dessas poesias. Então não é uma poesia falando às vezes da beleza, da arte, da cultura. Quer dizer, fala de beleza, mas é um poema que ele te instiga ao processo de aspiração espiritual, entendeu? E aí, por que eu quero ler para vocês hoje?
Porque tem alguns poemas aqui que são extremamente intrigantes. Esse que eu vou ler agora é um soco na cara, como se diz o professor Valdo Vieira da Conscienciologia, esse poema aqui é um soco na cara e uma fratura exposta no rosto. Com muita amorosidade. Com muita amorosidade. Tem uns poemas muito interessantes. E uma coisa que eu quero passar assim, de um ensinamento, né, nesse grupo é assim, quando vocês se sentirem tocadas, assim, tocados, né, por uma coisa que vocês lerem, ou mesmo uma coisa que você contempla na vida, viu um pássaro, sentiu um êxtase, qualquer coisa assim, reserve um tempo para você meditar sobre aquilo, para contemplar sobre aquele material, sabe? Uma poesia dessa aqui, né, ela é muito profunda para a gente simplesmente virar a página e sair consumindo esse livro, né? Então, eu estou tentando falar, com outras palavras, da importância de contemplar as coisas, né? Tem uma coisa que eu aprendi, não estou aguentando, do budismo, que é assim, todo o processo se resume em visão, meditação e ação. É os 3 caminhos para a gente fazer as coisas. A visão é adquirir o conhecimento. A informação vem a você e aí você absorve aquilo ali. É o input, né? Você está recebendo o estímulo, né? A meditação é o momento que você vai contemplar aquela informação, né? Por exemplo, eu recebi uma informação, que é uma informação assim, que o ato de perdoar, o ato de perdoar ainda é um ato de muita arrogância. Eu olhei assim, o ato de perdoar, um ato de arrogância. Aquilo me veio na minha cabeça, né? Aí depois eu fui entender, eu fui meditar, refletir, né? Contemplar. A meditação é uma contemplação. Primeiro eu recebi a visão, a informação. Perdoar é um ato de arrogância. Né? Aí eu falei, tem tá esquisito, mas tem alguma coisa aí. Fui meditar, contemplar. E aí depois a última fase é a ação, é quando você já faz o movimento, né? Mas o entendimento simplesmente era assim, que o ato de perdoar, ele pode velar uma condição de superioridade. Eu vou te perdoar, porque eu estou acima, né? Uma visão mais adequada seria o ato de compaixão. Você ter compaixão com uma situação que acontece. Mas não a vaidade de ter que ser, que a pessoa te peça desculpas, ou que você, olha, viu como eu sou um grande ser, eu te perdoo. Né? É mais nesse sentido, né? Então, claro que o ato também de ficar retroalimentando o ódio não adianta em nada, né? Mas é no sentido assim, que a compaixão vai muito mais além. A compaixão, ela te coloca num estado de equanimidade com o ser que teoricamente seria perdoado. Você não se vê como melhor do que ele. Se você sente compaixão, automaticamente você entendeu. A compaixão é mais... Você entra no universo do outro, você entende porque que o outro fez a cagada e tal. E em hora nenhuma isso legitima para você próprio que você é superior a ele, que você é melhor a ele, não entende? Então, é uma coisa sutil, né? Então, pode falar. A monja, ela fala muito que o perdão ainda está numa visão de verticalização. Total. Então, numa visão ampla que não existe, já que a gente está buscando horizontalidade. Exatamente. É exatamente isso, né? E aí do perdão vem aquele que se sente culpado, né? Por que você tem que me perdoar? Porque eu estou me sentindo culpado pelo que eu fiz, né, e tal. O tempo também ajuda você a perdoar. Às vezes você não convive mais com a pessoa e você esquece, você se torna diferente, é uma forma de perdoar também. Né? Você não tem aquele sentimento de rancor, de mágoa, que o tempo fez você amenizar. Entendi. Toda a mágoa. O que você entendeu sobre perdão aqui? Eu entendi sobre a parte do orgulho, que às vezes você tem que você vai perdoar de uma forma que você se sente superior ao outro.
Uhum. Não é? Você não tem aquele perdão que vem de dentro do coração. Às vezes é um perdão que perdoa, sem ser um sentido verdadeiro. O que é? Às vezes pode ser até de soberba mesmo. A pessoa está acima do outro. Ou então, e o do outro lado, ele se sentir inferior de estar sendo perdoado. Não é aquela coisa espontânea, eu perdoo, eu não tenho sentimento negativo nenhum com relação a isso. Entendeu? Vem a humildade, vem principalmente o que vem do coração. Aí, só a ideia que está tentando ser passada aqui, Márcia, que aí essa palavra já não é mais perdão, entende? Ela é compaixão. Essa que é a quebra, assim, sabe? Desse entendimento, né? Que o perdão, como a Ana falou, aí a monja Cohen, né? Ele implica o ato de verticalizar, de estar superior, não estar em igualdade, né, e tal. A compaixão não, a compaixão ela nos nivela, né? E na compaixão há total compreensão por que aquilo aconteceu, é nesse sentido, entendeu? E aí é compaixão mesmo, né? Não é mais, não tem lugar assim, nessa palavra, não é perdão, é compaixão mesmo, né? Mas assim, foi só um exemplo, né? Bem, eu vou ler esse poema do Kabir e a gente vai meditar nele. O que a gente vai fazer? Eu vou ler, a gente fecha o olho e contempla, ok? Eu vou ter que fazer umas traduções aqui, viu, gente? Porque já começa com assim, ó asceta, né? Que é o asceta, eu preciso falar aqui que é o asceta. Asceta é o ascetismo, né? Aquela pessoa que faz muitas austeridades, né? No livro Bhagavad Gita vai ser um dos livros que a gente vai estudar nesse grupo. Eu estou falando do livro que vai estudar nesse grupo, porque talvez vai ser em 2021, assim, né? Porque se for dar um insights devagarinho, né? O Bhagavad Gita tem 900 e tantos. Não é nem um monte de livro, é a leitura do livro. É um livro. Versos. São 700 versos. Pois é, mas 900 páginas, tipo, se fosse ler. Não, o livro tem umas traduções boas. O conteúdo em si não é grande, não. O que acontece são as traduções que as pessoas fazem comentários gigantes, assim. Não é um texto longo, não. São 18 capítulos, né? Não é assim, não. Que aquele que estava comigo é de 900. Nossa, aquele lá é extremamente comentado. O que você ia falar, Alan? Não é, né? Porque não é a quantidade de livros, é o conteúdo em si, né? Porque de aula em aula vai um pouquinho. Aqui a gente tem que entender o seguinte, né? Estou falando principalmente para vocês duas, assim. Entender que nós estamos em um outro processo aqui. Nós estamos num processo de um satsang aqui, né? Nós estamos num processo de degustação, nós vamos degustar a coisa, né? Pessoal, há muito tempo eu queria fazer isso nesse espaço, eu não saberia quando. Talvez é porque talvez agora seja o momento, ou que eu esteja preparado para uma coisa assim, que antes era muito curso, vai, pum, acabou, fim de semana, é isso aí que vocês estão acostumados. Não, isso aqui é para... A gente vai conversar, compartilhar as nossas experiências, né? É um encontro de buscadores, porém, tem que ter um alicerce, né? O alicerce são os livros, é o conhecimento. Senão a gente cai fatalmente numa divagação doida e a gente só vai para os nossos processos. Isso é importante. Deixa eu falar isso aqui também. Tem uma coisa que eu aprendi na Kriya Yoga, que vocês vão ver, que é assim. Na caminhada espiritual, tem um assunto chamado Yama e Niyama. Você veio aqui, né, quando eu falei de... não, você não veio, não. Você veio no egoísmo, né, a visão da eu. Mas um dos niyamas se chama autoestudo, né? O autoestudo, que é uma das recomendações dentro do caminho óptimo prescrito pelo Patanjali, né, para a gente praticar yoga e nos realizarmos, nos iluminarmos. No autoestudo ele fala o seguinte: o autoestudo se resume a duas coisas. Uma coisa é a sua prática, e você está anotando a sua prática, por isso que é o tal do caderninho de meditação, sempre do lado, né? Que você está anotando as suas experiências, os seus insights, etc. Né? E a outra coisa que é sempre indicada é o estudo de escrituras sagradas. Né? O que a gente tem de escrituras sagradas na yoga? Você tem a Bhagavad Gita, você tem os sutras do Patanjali, você tem os Upanishads, que são muitos textos, né?
já remonta mais o Vedanta, mas é a base, né? E nas outras tradições você tem, né? No budismo você vai ter tanta coisa, né? A roda da vida que tem que ser estudado, o Prajnaparamita, o Sutra do Coração, o Sutra do Diamante, o Sutra do não sei o que lá. Então aí esses livros. E esses livros estão aí, pessoal, como é a ideia desse grupo, para alicerçar nós, assim, né? De pessoas que estão buscando. Tem essa coisa que norteia, né? Um norte, né? Que bom, né, que tem. Que bom que tem, né? Nossa, muito maravilhoso. Já pensou, não tivesse mais nada, tivesse queimado tudo. Aí a gente ia ter que reconstruir tudo. Bem, poema do Kabir. Então, o asceta é esse que está fazendo uma coisa com muita austeridade. Ah, tá, mas eu esqueci. No Bhagavad Gita, é isso que eu queria falar. Krishna fala para Arjuna a diferença entre, não lembro qual que era o capítulo, entre o yoga demoníaco e o yoga não demoníaco, mas ele dá um outro nome, não sei se é o yoga da luz, do bem, do amor, não sei, ele dá um nome lá, mas ele diferencia. E Krishna dá um exemplo para o Arjuna, que muitas práticas ascéticas são práticas demoníacas, mas aí, vamos lá, mas o que está chamando de demoníaco? Dentro da visão da yoga, demoníaco seria a ação que está por trás, a intenção que está por trás da ação é uma intenção rajásica. Rajas é aquela força de eu vou fazer, eu vou conquistar, eu vou não sei o que lá, e eu vou superar, que vem a competitividade, a arrogância. Né? Então o Krishna fala para o Arjuna que ele tem que buscar ter uma ação sátrica. Né? Nem uma ação tamásica, aquela ação da preguiça, de não fazer nada, depressiva e tal, nem aquela ação que você passa por cima de tudo e de todos. Então, o que ele quer dizer? Que aí se você vai entendendo, o Siddhas deixa isso muito claro, o corpo tem que ser o receptáculo para o divino. Quando eu começar a ler sobre o Babaji, vocês vão entender que o Sorupa Samadhi, que os Siddhas passaram por ele, é o extremo processo de divinizar a matéria. Tanto é que a matéria vira luz. Né? Mesmo que a gente uns não acredite que isso aconteceu ou não, mas é uma visão de ver o corpo como receptáculo do divino. Né? Então, se você vai fazer um ascetismo que agride o seu corpo, essa prática não pode ser luminosa. Né? Os Siddhas entenderam isso. Né? O Buda, o Sakyamuni, entendeu isso também. Quando o Buda saiu lá, se vocês nunca viram esse filme, vale a pena ver. É o Pequeno Buda. É um filme dos anos 90, que o Kenny Reeves, né, ele que vai, o Kenny Reeves que faz o papel do Buda, né? Esse careca, foda demais. Chamam ele só para coisas... Chamam ele para coisas muito auspiciosas, né? Sim, mas o cara teve mesmo. O cara fez papel de Buda, depois fez papel de Neo no Matrix. No Matrix, fez, nossa, advogado. Foi o Constantino. Ele é um cara diferenciado, né? Quem conhece a história dele. E é um gatão, né? Ele é um gatão mesmo. Então, assim, esse filme é interessante, vale a pena ver. O Sakyamuni, quando ele sai lá do castelo, ele era um príncipe, etc., os primeiros 6 anos ele ficam junto com os sadhus, que são as setas. E aí, quando ele quase morre, ele começa a ver que aquele caminho não estava lá muito bem. Aí ele vai para um caminho do meio, que é o que o Krishna está querendo falar para o Arjuna, e é o que o Kabir de cara já começa. Ó a seta, como renunciar à Maya? A ilusão, é uma pergunta. Como renunciar à Maya? Aí o Kabir começa. Renunciei ao lar e apeguei-me às roupas. Renunciei às roupas e apeguei-me aos farrapos. Renunciei às paixões e inflamei-me na raiva. Renunciei à raiva e enregelei-me na avidez. Avidez, cobiça. Quando venci a avidez, enchi o peito de orgulho, a mente ainda presa na vaidade da renúncia. Quando a mente se aquietou, pude então sorrir para a Maya, para a ilusão.
e uma nova compreensão penetrou minhas palavras. Kabir diz: escutai, meus bons irmãos, a outra margem raramente alcançada. A outra margem é sair do samsara. Que pouquíssimos, então. Assim, quase. Vamos meditar, tá bom? Tá aí. Kabir é uma porrada, gente. Todos são nesse estilo? Foda, né? Nem todos, uns são muito diferentes, assim. Mas eu considero esses poemas sagrados. Né? O Ganapati também, sempre falo, ele que traduziu, né? Eu vou trazer o Ganapati no espaço esse ano ainda, ele e a Ana Purna, quero trazer eles aqui. Eu nunca fui muito conectado com poesia, não, embora agora eu estou ficando. Mas isso aqui é pura é aspiração espiritual em poemas, assim. Você lê um poema desse e diz assim, não, né? Tá falando de tanta coisa aqui, né? Legal, legal mesmo. Então, a gente vai meditar um pouquinho nesse poema, ok? Só uns 5 minutinhos, pessoal.
voltando aos pouquinhos. Alguém quer comentar, pessoal, como é que foi? O que pegou um pouco desse poema com essa meditação? Não sei me expressar muito bem, mas o que eu entendi que renunciar não é fácil. E a cada etapa da renúncia é uma reforma que está fazendo por dentro, em busca do seu eu mais consciente, em busca de si mesmo. E cada etapa é uma melhoria. Uhum. É um desapego mesmo, uma busca mesmo interior. Chega a um ponto de você estar no máximo da sua energia, estar mais ligado no que você é de verdade, na sua consciência mesmo. E a renúncia é o principal fato para você começar por dentro, porque você tem que desligar de certas coisas para você recomeçar, né? Fazer um novo processo, uma nova caminhada. É isso que eu pensei. Não sei se é isso mesmo que tem que ser. Acho que é muito isso aí mesmo, né? Que ele falou o tempo inteiro de renunciar, né? Sim. Mas engraçado que no final ele fez uma questão de como se fosse renunciar à renúncia, algo parecido com isso. Aqui, Ele ficou Acho que apegado até o fato de se Renunciar. ele fala que, ó, quando venci a avidez, enchi o peito de orgulho, né? A mente ainda presa na vaidade da renúncia. Quando a mente se aquietou, pude então sorrir para a ilusão, para a Maia, e uma nova compreensão penetrou minhas palavras. Kabir diz: escutai, meus bons irmãos, outra imagem do real casado. É a vaidade da renúncia, né? Ele chegou um momento que ele estava entendendo que até o ato de renunciar dele era vaidoso, né? É que não é fácil mesmo. Não é, mas você entendeu que ele ainda percebeu uma vaidade no ato de renunciar? Olha como eu estou renunciando, olha como eu sou uma pessoa desapegada. Tem pessoas que falam isso, vocês já viram isso? Nossa, eu sou totalmente desprendida e tal. E ela vai se inflando com aquilo. Poxa, bacana que você é desprendida, mas você está ficando presa agora por ser desprendida e está envaidecida com isso. Eu fiz um retiro no carnaval e a gente conversou muito sobre isso, que para não cair nessa coisa assim, tá todo mundo lá na festa, na doideira, e a gente aqui, nós não somos melhores que... A gente falou muito disso no retiro também, né? Naquele retiro do Egg Dalton March? Nem lembro. No sentido assim porque o Ti mesmo, ele tava assim, eu não tava tô na festa, eu queria estar, não tô aqui no retiro. Então assim, que aí, renunciei meu carnaval, renunciei. Tipo assim, isso, ok, eu não me iluminei por conta disso, não sou melhor de quem tá lá na farra. Cada um faz as suas escolhas, né? As suas prioridades. Porque se entrar nisso, né, vai querer outro lado. De achar que tá melhor, porque é meio difícil, isso é uma armadilha, eu acho. Eu não acho, não, tenho certeza. Para mim é uma armadilha isso aí mesmo. É muito fácil cair nesse lugar, né? A gente falou muito disso no carnaval, porque o carnaval é algo muito, assim, né? Cultural nosso e tal. E a gente lá, assim, todo mundo jovem aqui, o pessoal lá. Esse ano? É bom, né? Muito bom. Bom demais. Assim, mas eu vou falar uma coisa pra você. É a primeira vez que eu me retiro, que ele, né, calma. Mas quando eu era mais nova, na idade de vocês, eu ia para encontro da Igreja Católica, de grupo jovem. Isso, acabou isso. Era ótimo. Era tudo de bom, porque a gente aprendia, a gente divertia, tinha que cada momento bom. Não era de ruim não estar no carnaval. Sabe? Então, porque você aproveita. Você está lá, você tem que estar com a cabeça de estar lá. Com o pensamento de estar lá. E desligar do que tem lá fora. Se você não desligou, melhor não ir. Né? Melhor não ir. E a gente, como era uma turma muito boa, a gente acabava ficando muito bom. E não fazia diferença de carnaval, não. Bom demais.
eu fiquei pensando também, refletindo, então se ele não conseguiu sair da roda, então ele vai, só que numa percepção naquele chegou, naquela percepção que ele teve, ele tá com ela, ele já viu aquilo. Mas depois dessa ainda haveria outra. Então ele vai ter que fazer aquela roda de novo para poder tentar entender o que faltou. Nossa, não entendi. Não, né? Não, mas que roda que você está falando? Da roda do Sansara. Eu só dei um exemplo que a margem do rio eu fiz essa interpretação, né, que é o Sansara, né? Eu entendi aqui que é o seguinte, que ele se inflamou na vaidade de renunciar. É o que a Ana falou, uma armadilha. Eu renunciei minhas coisas, apeguei a minha roupa. Renunciei minha roupa, apeguei os farrapos. Renunciei aos farrapos, né? Aí, de uma hora, ele encheu o peito de vaidade por ter renunciado tudo. Então, ou seja, ainda tinha um ego ali, uma autoimagem e tal. Aí, um dado momento, ele fala assim, minha mente se aquietou. Tipo assim, parei de lutar. Essa que é a sacada. Sorri pra Maia. Sorri para a Maia. Sorri para a ilusão. Parei de competir, Laura. Parei de avidez. Parei de querer alguma coisa. Eu simplesmente fui o ser. Né? E aí ele fala aqui, né, ó, na vaidade, a mente ainda presa na vaidade da renúncia. Quando a mente se aquietou, pude então sorrir para a Maia. E uma nova compreensão penetrou minhas palavras. Então, Kabir diz, escutai, bons irmãos. Porque ele disse que teve isso, né? A outra margem raramente é alcançada. Para mim, a chave desse poema está muito nesse momento que ele fala assim, eu aquietei, eu parei, acabou, tipo assim. Né? É isso. Igual, por exemplo, né, você fala da renúncia, eu tive uma experiência assim, com essa meditação, para mim foi assim. Me veio muito como eu me relaciono com as coisas à minha volta. Com objetos, com pessoas, com as coisas da vida, né? Então, quando você menos percebe, você está se apegando, né? Você apega a sua casa, você apega seu carro, você apega seu livro, você apega seu vinil, você apega qualquer coisa, você apega seu animal, né? E para mim isso é uma situação muito delicada de estar no corpo, porque você se relaciona com essas coisas. E aí eu venho entendendo que a renúncia de verdade, ela está dentro da gente. Não é você ter ou você não ter as coisas. Esse poema deixou muito isso, renunciei aos farrapos. Não adiantou nada, ele foi renunciando materialmente, foi se envaidecendo, até que um momento ele chega e fala assim, sorri para a Maia, como é que ele fala? Antes de sorrir para a Maia, ele fala assim, minha mente se aquietou. A mente dele poderia ter se aquietado porque ele dentro do castelo. Né? Aí, não importa, aí é a forma como eu fiquei pensando muito nisso na meditação, sabe? A forma como você se relaciona com as coisas. Né? Pode ser total sem avidez. Pode ser simplesmente assim, a minha casa é só para eu viver aqui. Meu carro é só para me transportar. E aí vai. Né? Ser mais simples nas coisas. Para mim é não ter projeção nas coisas. Não atribuir valores que ela não existe. Né? Ele atribuiu um estado de ser, que entra muito no que a Ana falou do retiro, de a pessoa achar que é diferenciada por causa de uma ação feita. Uma ação que era para ser uma ação espiritual torna uma ação de separação. Eu sou melhor, não sei o que lá. Tem que ficar muito atento com isso. Nossa. Nosso caminho espiritual é tão cheio de armadilha, porque aí você vai fazendo, você vai tendo acesso a conhecimentos, vai fazendo yoga, vai indo em retiro, curso. Então, aí para ficar envaidecido com isso, de estar ascendendo intelectualmente, é muito fácil. Tipo assim, eu e eles. Tipo assim, eu não me cabe na sociedade.
Então é muito perigoso isso. Estou muito acima, né? Aí eu vi um negócio que até achei interessante, que era acho que era um monge, não lembro a hierarquia dele, mas falando assim, que na verdade pouco importa o que você está fazendo. Tipo assim, 1000 cursos, faz 400 posturas por dia, mas o que você está se tornando a partir disso? Então não é garantia de sucesso você fazer milhões de coisas, mas talvez você faça menos, mas se tornar uma pessoa melhor a partir do que você tem de disponível, né? Achei isso muito assim, Com interessante. certeza, E com mesmo certeza. assim, as pessoas, Muito bom. elas te excluem. A partir do momento que você busca um caminho espiritual, diferente, né, de você se buscar, querer se conhecer, querer se melhorar, as pessoas do seu meio vê você de forma diferente, elas mesmo afastam de você. Isso acontece muito. Acontece em todos os setores, né, Michel? Porque, por exemplo, se você não bebe, você vai num barzinho, você não bebe, você é diferenciado. Se você não come carne, você é diferenciado. Você é estranho. Você é estranho, né? Então, eu acho que é tudo no geral. A partir do momento que você vai começar uma busca, que você não está naquele meio junto com a maioria, porque quem busca o lado espiritual é a minoria. Então, ele é diferenciado. Aquele que sabe careta. Então, às vezes, não é você que está diferenciado, às vezes você consegue compreender muito mais. Mas os outros você tem mais também. Dá para descobrir. Mas essa armadilha que a Ana contou, Márcia, ela é muito, tem que ficar muito Tem atenta. que ficar muito atento. Porque a gente vê isso aí à torta e direito. Porque a gente começa a conhecer, deixa eu só explicar do meu ponto de vista, não acaba esquecendo, se desculpa. Uhum. Porque você começa a conhecer um pouco mais, a gente tem que tomar muito cuidado com não ser arrogante, não ser prepotente. Não é isso que você quis dizer? Eu quero dizer que nesse conhecer mais, isso pode criar você uma ilusão de que você é superior, que você é melhor, etc. E aí o que a Ana falou ali, né? Que o mestre lá, o monge Lama, não sei o quê, que ele falou, não importa o que você faz, importa como você falou, a consequência, o que você está se tornando. O que você está se tornando a partir daquele conhecimento? Quando o Boff pergunta para o Dalai Lama qual é a melhor religião, o Dalai Lama responde, a que te torna o ser humano melhor. Então, você quer... Hoje eu tava, o Ian estava lá fazendo edição dos vídeos, e eu xinguei ele essa semana tanto, coitado. Né? E depois eu fiquei pensando, nossa, cara. Mas ele fala que está tudo bem, sabe? Não, tio, você está me ajudando a trabalhar e tal. Mas aí eu sentei lá com ele hoje lanchando assim à tarde, eu fiz um negócio lá pra gente. Eu falei assim, ô Ian, você não acha que eu tô te xingando muito, não? Aí, porque eu acho que eu tô, né? Aí ele falou assim, não, tio, tá tudo bem e tal. Não sei o que lá, não, mas você tá com razão mesmo, que aquilo ali eu vacilei e tal e tal. Não, mas você acha que eu precisava ter falado daquele jeito mesmo? Eu falei, é desnecessário, né? Eu falei, Ian, quando isso acontecer, você fala assim, ô tio, essa yoga sua não tá funcionando muito não, viu? Eu falei com ele, pode falar, cara. E ele tem toda a liberdade comigo. Então, assim, aí é o maior exemplo da sua prática. Aqui eu posso ficar falando bonito, é muito fácil, entende? Praticar é diferente. Totalmente. Ela falou, como que você, como é que você falou? O que você se torna, como que você age, né? O quanto que a gente está... Olha, eu tô nessa caminhada, eu tô careca de ver isso. Assim, a pessoa estuda, curso, um monte de coisa, e na hora que é a coisa mesmo, que é uma pequena ação corriqueira que vai demonstrar a compaixão ou não, a pessoa vai para o caminho da não compaixão. Né? Que no caso seria raiz no caminho. Eu digo assim, não está aprendendo. Né? O que ela está se tornando, entende? A pessoa fala comigo de amorosidade, esses dias eu passei por isso no espaço. A pessoa estava no curso, aí
fez o módulo, mas aí não veio. Aí chegou para mim e falou assim, eu vou fazer, quando tiver de novo, eu vou fazer, ok? Eu falei, não, ok, é daqui 1 ano e meio, sei lá. Mas você estava inscrita, você recebeu o material e você foi numa das aulas. Ou seja, você tem que acertar seu curso. Você faltou, eu não faltei. A pessoa... Aí arruma uma desculpa. Aí eu falo assim, o que essa pessoa está se tornando? Isso é luxúria, a pessoa está manipulando, está jogando ainda. E está extremamente capacitada, né, qualificada, curso de um monte de coisa. E aí, é o que a Ana acabou de falar. Né? É uma armadilha. Nossa, eu posso falar por mim. Quantos momentos que eu estou lá no curso de psicologia lá, que é eu e a turma. Isso dentro de mim. Então, sai desse lugar, né? Não cai nessa armadilha. É uma armadilha muito grande que eu estou sabendo, que eu estou me espiritualizando, que eu estou me tornando diferente. Sai disso, não. Baliza se você está se tornando um ser humano melhor, é a melhor forma. Né? Se você está se doando, né? É muito assim. Por isso que a gente tem que aprender uns com os outros. Né? E a gente está aqui para isso, né? Enquanto a gente estiver disponível, né? Para estar... Não é uma caminhada, né? Eu fico vendo hoje, posso falar seu caso, Márcia, hoje de manhã? Márcia de manhã estava fazendo aula de yoga comigo, aí me deu um migué assim, não. Falei, Márcia, você vai vir à noite? Aí eu estava dizendo... Sabe, talvez vai chover e tal. Aí eu cheguei e falei assim, Márcia, então a chuva é o seu obstáculo, né? Não é chamada. A chuva é o seu obstáculo, né? Você não vai vir por causa da chuva. E aí eu falei disso. E você mora muito longe, né, Márcia? Né? Que também não tem justificativo se você pode vir, né? E aí eu fico pensando o seguinte, o que a gente cria de desculpa para a gente se conhecer, sabe? Na hora que eu fui levar o Ian na casa dele, quando eu abri a garagem, eu falei assim, cara, eu estou extremamente cansado. Estou esgotado, assim. Tem 4 semanas que eu não tenho fim de semana. Estudando todo dia à noite, trabalhando às vezes de manhã e tarde. Se eu não estou trabalhando, estou estudando, estou fazendo material, enfim. E aí eu ali fechando a porta do carro, falei assim, não é o ego que está me movendo aqui. Porque se fosse o ego, eu ligava para todo mundo e falava, gente, não vai ter. Entende? O que eu quero dizer é o seguinte, ficar atento nas suas ações. Né? O que está movendo mesmo as suas ações? Né? Qual que é a intenção que está por trás dela? Tem uma coisa que eu estou aprendendo também com o budismo, que é a motivação, a verdadeira motivação é a motivação correta. Cada ação que você faz, ela é movida de uma motivação correta, né? Motivação que está te fazendo fazer aquilo. Né? Pois é, exatamente, eu pensei nisso agora, é exatamente isso, que eu estava comentando com o meu grupo de ramo semana passada, do tipo assim, que às vezes, aí foi uma situação específica, eu me vi numa situação em que eu estava trazendo um tema que o pessoal estava interessado, para mim, enfim, de extraterrestre, todo mundo sabe. Enfim, todo mundo estava interessado naquilo ali e eu comentei com o meu grupo de ramo assim, aquilo ali que está me motivando a compartilhar o que eu estou aprendendo sobre isso é porque eu realmente quero que essa abertura de visão, saber que existem vidas em outros planetas que cheguem a mais pessoas e quebre esse tabu, ou por um ego meu que ali naquele momento específico estava diferenciado e eu quis passar essas informações. O que me motivou? É isso aí. Aí tá aí a pergunta, a gente está debatendo sobre isso, é bem interessante. Assim. E tem que vigiar, né? Quando você menos percebe, motivação é outra, né? E perde E aqui no espaço eu passo por esse desafio o tempo inteiro, porque todas as vezes que eu faço uma atividade que não tem fim lucrativo, pode nascer de mim uma intenção de fazer ela para receber outra coisa. Né? Isso acontece, é natural dentro de mim. Tipo assim, não, aí eu vou fazer o grupo, mas aí eu vou conseguir aluno.
aí eu vou não sei o que lá. E todos esses sentimentos, essas bagunças acontecem, eu falo, dentro de mim acontece. E eu tenho que sempre lembrar, peraí, qual que é a motivação correta? Qual que é a E o resto das outras coisas que sejam consequência, né? É o que eu estou tentando aprender, da economia de méritos. Você faz e as coisas vão acontecendo, né? Então a gente tem que estar muito atento, assim, às nossas motivações. E atento, igual, por exemplo, né, o Kabir ali, ele reconhece a vaidade até certo ponto ali, né? Porque ele vai, olha, a motivação é toda incorreta, é pura vaidade, né? A gente tem que estar muito atento se a nossa motivação não está sendo uma vaidade, né? O tempo inteiro, em cada coisa, né? Levantar e começar mesmo a refletir bastante sobre esses atos durante o tempo que surgiram, né? Ter discernimento o tempo todo. É bem difícil. Estou aprendendo agora. A gente fala, né? Quem disse que seria fácil? Se se tornar um realizado fosse fácil, o mundo estava cheio deles, né? E é o que menos tem, né? Mas pelo menos assim, uma parte a gente já, quando eu for embora, pelo menos um pouquinho eu já vou estar sabendo, né? Quando eu voltar, vai ser melhor. Né? Aí eu falo, vai variar muito a sua prática. A Ana falou um negócio que eu acho que pode levar, viu, Márcia? As armadilhas. As armadilhas. Essas que são as mais difíceis. Nossa. Pensando nisso. Ô, gente, olha os exemplos, olha os exemplos. Você acha que não tinha gente... Começa a refletir. Você acha que não tinha gente extremamente capacitada na sanga do Osho? Você acha que não tem gente extremamente capacitada lá com o Prembaba, a turma dele? Você acha que não tinha gente capacitada ali perto do João de Deus? Com certeza. O povo está botando caveirinha em Goiás. Você acha que não rolava cura ali também? Com certeza. Hipocrisia de achar que não rolava. Claro que rolava. Mas começou a rolar outras coisas. A coisa descambou para o outro lado, entendeu? Mas E aí que tá, o que que descamba, né? Ó, se a gente não... Uma coisa que eu aprendi com a Joseli esses dias, aqui nos encontros que ela está fazendo do budismo, ela falou assim para mim, Michel, os professores, os mestres, os lamas, as pessoas que estão, né, eles não podem gerar confusão na cabeça das pessoas. O comunicado tem que ser claro, né? Não pode ter jogo nas coisas. Então, assim, quando a intenção ela não é correta, gera confusão, ninguém está entendendo, uma hora é uma coisa, outra hora é outra, a sanga fica toda quebrada, ninguém sabe o que que é, começa a ter raiva, ódio coletivo, confusão demais, né? Mas isso reflete ali na dirigência, né, de quem está na questão e dos outros que vão se contaminando com aquilo. Então é muito comum a sanga espiritual se perde, o líder se perde, outros vão se perdendo, né? Então, por isso que a gente tem que estar muito atento, assim, igual eu estou falando aqui dessa tradição. Poxa, coisa que está preservada, sabe? Coisa praticada, a forma como a coisa é gerada, como é passada, né? E eu estou falando, Márcia, que assim, pode ser muita ilusão você achar que você adquiriu um conhecimento que aparentemente fez bem para você, ele pode ser uma grande armadilha para você lá na frente. É uma questão de todo dia estar atento, todo dia. O que eu estou me tornando a partir disso? É o que eu falei, desde que levanta, né? De começar o dia inteiro. O tempo inteiro. O tempo inteiro. O que realmente está me motivando, né? Pessoal, eu vou ler uma parte aqui do Quem é o Babaji, ok? Né? Depois vocês vão acompanhando com o livro. Então, vamos lá, uma parte que eu acho importante. Babaji é um grande mestre de yoga que vive hoje nos Himalaias e que às vezes é chamado de Kriya Babaji Nagaraja, ou Mahavatar Babaji, ou Shiva Baba. Né? Seu corpo não envelheceu desde a idade de 16 anos, quando venceu a morte e alcançou um estado supremo de iluminação.
Adi Shankaracharya, em 788 depois de Cristo, 820, a época que ele viveu, 788 e 820 depois de Cristo, num famoso poema descreve Babaji, seu guru. O Shankaracharya, assim como o Kabir, foram aquelas duas pessoas que teve ele como um mestre secreto, que eles não falavam o nome dele, ok? Eles falavam de outra forma, né? De uma maneira assim, subliminarmente, assim, né? Então ele fala assim sobre seu guru: olhem, sob a figueira brava de Bengala, estão sentados os discípulos idosos em torno do seu jovem mestre. É realmente estranho. O mestre os instrui apenas através do silêncio, que é suficiente para esclarecer todas as suas dúvidas. Né? Isso foi uma fala do Shankaracharya, né? Do Sri Shankaracharya, a respeito do Babaji. Há mais de 65 anos, os teosofistas, o Liri Bitter e a Anna Bensan, que é um dos... são autores, são pessoas que ajudaram na Sociedade Teosófica, né? Aquele livro que você mostrou da Helena Blavatsky é dessa turma. Há mais de 65 anos, da nossa época, tá? Da nossa época, também descreveram um ser extraordinário que não pode ser outro senão Babaji. Esse início aqui de quem é Babaji, não sei se vocês estão percebendo, o autor aqui está pegando vários indícios de algumas pessoas de diferentes situações falando sobre Babaji, a existência dele. Esses dois autores, o Liri Bitter, por exemplo, a gente estuda o livro dele na parte de anatomia sutil, né? Ele tem um livro que chama Os Chakras, ele tem um livro que fala só do corpo etérico, é da teosofia, né? É interessante, essas pessoas são agora do século XX, e eles não foram iniciados em Kriya Yoga, mas eles eram muito preparados. Olha o que ele fala. Lá estava ele de pé, o jovem de 16 verões, Sanata Kumara, o eterno adolescente, o novo governante da terra, vindo a seu reino, seus discípulos, os 3 Kumaras, com ele, seus auxiliares à sua volta, 30 poderosos seres ali, maiores do que a terra pode imaginar, em ordem hierárquica, envoltos nos corpos gloriosos que criaram através de Kriya Shakti, as práticas, né? Kriya são, ao mesmo tempo, purificações, ações com consciência. Shakti é a energia da transformação, na visão da Yoga, ok? A Kundalini, ela também é chamada eles chamam Kundalini também de Prana Shakti, né? Que é essa energia potencial, né? Então, eles criaram, através de Kriya Shakti, a primeira hierarquia oculta, ramos de uma única figueira frondosa, o berço de adeptos futuros, o centro de toda a vida oculta. Liri Bitter, 1969. Né? O Liri Bitter, pessoal, ele era um grande clarividente, né? Ele tinha uma capacidade assim, paranormais muito elevadas, né? Então ele contribuiu muito com os escritos dele, né? Eu uso muito os modos de anatomia sutil, o material dele. Durante os últimos 40 anos, diversos livros, a começar pela autobiografia de um yogi, de Paramahansa Yogananda, escrita em 1946, referiram-se ao grande mestre espiritual Babaji, que vive nos Himalaias há séculos, aparecendo ocasionalmente a uns poucos afortunados. Sri Yukteswar, o guru de Yogananda, disse que a façanha de Babaji foi tão grande que era inconcebível. Yogananda afirmou que Babaji é um Maha Avatara, ou grande avatar. Avatar é uma palavra sânscrita que significa descida ou encarnação da divindade em uma forma humana. Também caracterizou os Siddhas, que são todos esses aí que estão aí, como pessoas que conseguiram vencer a morte. Por isso que eu te falei que todos eles são considerados imortais, ok? Referiu-se a Agasthyar
como o Agastiar do sul da Índia, um realizador de milagres que vive desde a era pré-cristã até a época atual, e sobre quem existe uma considerável literatura em língua tamil, do estado de Tamil Nadu, onde vem a maioria dos Siddhas, né? Agastiar faz parte da tradição dos 18 Siddhas, que é famosa entre as populações de língua tamil do sul da Índia. Alguns autores sugeriram que Babaji assumiu formas diferentes. Baba Haridas identificou-o como Hariakan Baba, que apareceu em Raniket, Uttar Pradesh, não sei como é, Pradesh, Índia, no final do século XIX, e começou do século e no começo do século XX, depois de Cristo, né? Leonardo Orr, olha só, Leonardo Orr, só um paralelo aqui. Estão vendo? Estão falando de pessoas contemporâneas que tiveram contato. Leonardo Orr é o cara que criou aquela respiração que o pessoal chama de renascimento. O pessoal vem fazendo aí, que é uma respiração, que às vezes tem acesso à vida intrauterina e tal. O Leonardo Orr está vivo e ele dá curso, né, de renascimento e tal. O Leonardo Orr, em 1980 e 83, identificou-se com um jovem que apareceu perto de Ranihet por volta de 1970. Este foi visitado por muitos ocidentais até a sua morte súbita em 1984. Entretanto, a opinião deste autor de Yoga Ramaya, este Harikan Baba não era Babaji. Swami Satyesvarananda, 1984, escreveu a respeito de seus inacreditáveis encontros com Babaji. Todos esses livros descreveram experiências fantásticas envolvendo Babaji e os autores ou outras pessoas. O leitor fica muitas vezes incrédulo depois de ler essas experiências. No melhor dos casos, esses livros inspiraram muitos a iniciar a prática do yoga. Infelizmente, sem compreender a antiga tradição e o contexto dos quais Babaji derivou sua Kriya Yoga, nem os rigores da disciplina, a maioria dos que buscam a verdade abandonam essa prática depois de algum tempo, quando suas experiências pessoais deixam de corresponder às experiências fantásticas relatadas por esses autores. Deixa eu fazer um paralelo aqui, pessoal. Semana passada foi muito falado aqui no nosso primeiro encontro sobre o livro Autobiografia de um Yogi, né? Houve até um leve questionamento, Michel, por que esse livro não vai estar na lista, né? E uma das coisas que eu argumentei para vocês tem muito a ver com esse parágrafo aqui, né? Que eu falei assim, pessoal, olha, eu vou pegar livros que são livros que dialogam muito com a nossa vida e com a nossa prática. Porque o Autobiografia de um Yogi é um livro que tem o seu papel importantíssimo. Eu não sei se vocês sabem disso, são umas informações interessantes. O George Harrison, ele comprava o Autobiografia de um Yogi e doava para todo mundo que ele conhecia dos Beatles, vocês sabiam disso? E o Steve Jobs, o único livro que eles falam que ele tinha no iPad dele era o Autobiografia de um Yogi, que ele também espalhava a todo mundo esse livro, né? Eles eram fascinados com a Autobiografia de um Yogi. Então, tipo assim, todo mundo tem que ler a Autobiografia de um Yogi e tal. Mas uma questão que eu lembro, eu estava no final de 2017, eu estava lá em São Paulo, eu fui fazer a última iniciação da Kriya, a terceira, e o Satchidananda veio do Canadá. E ele estava lançando um livro, eu tenho inclusive um exemplar aí, que é um livro que ele faz uma correlação entre os Siddhas e Jesus Cristo, né? E ele nessa palestra, rolou um assunto de autobiografia de Yogi, ele fez uma crítica que eu achei muito interessante, que é o que eu vou pegar aqui e falar aqui agora para vocês. Ele falou assim, olha, é um livro muito interessante porque você vê
o poder dos yogis, né? O que eles vivenciam, o que e tal. Mas é um livro que, quando ele vem para o Ocidente, ele fala, né, que o Yogananda ele teve, em alguma forma, uma questão, não sei se a palavra é romancear, mas assim, é um livro que é muito fantástico as experiências. E isso vai chamar atenção, isso vai vender, isso vai fazer as pessoas se conectar. O Yogananda, eu não sei se ele falou isso, mas talvez era uma estratégia de ele fazer com que as pessoas fossem até a yoga. E foi o que o Satchidananda acabou de falar aqui, né? Só acontece que ele falou, tem um porém aí. Depois de um tempo, a pessoa se frustra, né? Porque ela não levita, ela não fica sem comer, ela não acontece uma série de coisas. Então, por esses motivos, eu não desencorajo vocês de ler o Autobiografia de um Yogi. Fantástico, né? É um livro que eu particularmente nunca li ele todo, mas já futuquei vários pedaços. Mas quando a cria chegou para mim já com a prática, com a sadhana e os livros que vai me mostrando como é que é a prática, eu falei, é aí, isso é a vida prática, é o nosso contexto. E é isso que o Babaji prescreveu para a gente, né? O Babaji ele faz uma prescrição para o ser humano nessa realidade que nós estamos vivenciando. Karmas e yogis, pessoas que estão na sociedade, pessoas que trabalham, que estudam, que têm filhos. Ele não prescreveu algo num nível de austeridade ou de ascetismo para que você tenha que ir para uma montanha e ficar lá 20 anos. Ele não prescreveu isso. O professor Satchidananda, ele ficou durante 18 anos sendo aluno do Yogi Ramaya, praticando entre 8 a 12 horas de Kriya Yoga por dia. Né? Ele tem várias coisas na trajetória dele loucas, assim. 1 ano de silêncio, não sei o que lá. O professor nosso, o professor Satchidananda, né, que inicia na Galáxia, que me inicia, ele nunca encoraja a gente a isso mais. Né? Ele encoraja a gente a estar no mundo e praticar Kriya Yoga no mundo. Né? E para mim faz todo sentido. Todo sentido. Porque o nosso mundo é muito desafiante. Né? A gente aqui quer namorar, a gente quer transar, a gente quer comer, a gente quer comprar carro, a gente quer viajar, a gente quer um monte de coisa. Né? E por que a gente não pode ter uma caminhada espiritual mesmo dentro desse contexto? Né? Para mim é muito interessante isso. E aí depois ele fala assim, ó, esses autores não forneceram detalhes sobre a vida de Babaji, nem sobre como ele chegou à iluminação e à imortalidade. E o que é mais importante, nenhum desses autores conseguiu expressar adequadamente o motivo pelo qual Babaji permaneceu em um estado imortal e sua relevância para a nossa vida. Essas são as grandes perguntas. Por qual motivo Babaji teve o Sorupa Samadhi e ele continua vivo, vivendo, né? Himalaia, inspirando algumas pessoas, né? Então, bem, eu vou parar aqui. Eu ia depois ler um texto de quem são os 18 Siddhas, mas eu prefiro que a gente finalize com mais uma prática. Alguém quer falar alguma coisa, pessoal? Eu estava pensando que aquelas crianças da Indonésia, né, que ficou na caverna, que sobreviveu, foram uns 10 dias, não foi? Foi bastante tempo. Meditação. O professor deles era um ex-praticante de budismo, né? Um ex-monge, não sei, alguma coisa assim. Não tinha alimento, água, aquela água suja que estava limpando a caverna, e eles saíram super bem, já não teve problema nenhum, nem psicológico, e emagreceram um pouquinho, mas fisicamente também estavam totalmente bem. Esse caso foi muito interessante, né? Quando esse caso aconteceu, eu fiquei pensando assim, cara, isso foi para chamar a atenção do mundo para alguma coisa, né? Para meditação, né? Achei muito forte. Você vê ficar os 10, ninguém morrer. Criança. Olha a porrada que a meditação ensinou para o mundo, né? Criança fica agitado, criança fica tem medo, tem tudo isso. E eles ficaram... isso aí que fizeram um retiro, retiro extremamente difícil, sem comer, sem... A mídia que apavora as coisas, né? Muito interessante mesmo. Não sabia, não. Eu não sabia. Que o Ralph, que era professor de... Era um professor de educação física, mas ele era um ex-praticante do budismo. Não sei se ele já foi um monge, alguma coisa assim.
E tem tudo a ver com o que a gente está aprendendo, que é essa disciplina. A meditação muda vidas mesmo. Eu vou meditar então, né? Falando assim. Então, pessoal, conforme a gente já está praticando, né? Eu sei que tem gente que tem mais instrução, mas a gente está fazendo, a instrução é 16 respirações lentas, longas e profundas, e hoje nós vamos fazer de novo aquela meditação que eu orientei no primeiro encontro, que é a meditação do desapego. Tudo que surgir na mente, deixa aí. Né? Lembram, vai ficar a batalha, né? A coisa acontecendo. Mas é o simples ato de desapegar, né? De saber falar, olha, isso aqui não precisa ficar aqui agora. Esse é o grande ensinamento dessa prática. Né? Então, vamos meditar um pouco, depois a gente retorna.